Bom dia, com muito amor, muita alegria. Nesse dia 30 de junho, nessa terça-feira, estamos aqui mais um Café Quântico. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai participar comigo hoje, a Bruna. Vamos lá, vamos adicionar a Bruna. Sejam muito bem-vindos. Todas as manhãs sempre muito especial e a gente tem sempre novos convidados e a Bruna já esteve aqui algumas vezes com a gente, vai aqui conversar com a gente um pouco. Buru, bom dia! Oh, bom dia, como você tá? Tudo bem? Estava um pouco difícil de entrar aqui online, porque sabe quando fica verificando a Conexão. conexão e aí eu tive que desligar tudo. Virou tua câmera aí. Agora Tive que vim. desligar tudo, mas aqui eu falo, nós trupica, mas não cai, né? A gente vai, Ai, a gente sabe que interferências acontecem, porém, estamos aqui. quando as interferências acontecem é porque será muito poderoso. Com certeza. E tudo bem, Bru? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Estou atenta, feliz. E você? Também, muito bem. Graças a Deus, vendo tudo como uma grande oportunidade, esse momento de quarentena aí como uma grande oportunidade de estar mais presente em mim, observando muito e curando, porque é uma grande oportunidade de cura, né? Esse momento de introspecção, esse momento que a gente está lidando com a nossa família, com o nosso núcleo familiar, onde a gente tem que estar com nós temos que estar com nós mesmos, Com né? Onde a gente tem certeza. que ficar mais nesse. É um momento muito lindo e no meu processo foi um salto, realmente, assim, porque a gente tem a opção, né, de ficar ali lamentando e reclamando e entrar nessa energia, né, ou a gente realmente expandir e reconhecer como uma oportunidade e ter humildade de cada incômodo ir transcendendo e aí mais profunda, se aprofundando mais nesse processo. E foi muito lindo. Depois daquele episódio do hospital lá, eu realmente decidi aprofundar em mim mesmo, não mais culpar o externo e nem estar Sim. aí suscetível. Então foi muito lindo, um lindo processo, um lindo período, um tempo muito bom. Você deu um E salto quântico, né, amiga? Você deu. sim, você de- também, né, Bru? Eu, eu, conta um pouquinho pra gente, eu porque a gente hoje o considero. nosso tema, né, você lembra, nosso tema é a coerência com a nossa essência. Sim, Né? uau. Então é um tema muito profundo, onde a gente por muito tempo se tornou era incoerente, né? Dentro desse processo até você alinhar ter essa coerência do seu discurso, da sua palavra, da sua atitude, do seu pensamento, se manter coerente, né? Um caminho aí, mas sem essa coerência a gente não consegue avançar, né? Não é nada mágica, né, amiga? Então, eu falo que assim, eu tô. Agora vai fazer um ano em julho que eu tô no processo, e cada parte foi importante para que eu conseguisse chegar aqui hoje, né? Para que eu conseguisse Total. estar do jeito que eu tô hoje. Então, nada, não tem como. Por quantas vidas estávamos na inconsciência, né? Então, é uma camada por vez, é um passo por vez. Então, aos poucos, os seres de luz, o mestre, através da ferramenta dele, vai conseguindo nos mostrar, nós vamos acessando. Você começou falando dessa oportunidade, né, da quarentena. E para Uhum. mim também, eu tô num momento incrível onde eu tô no mesmo lugar com as mesmas pessoas, só que eu tô muito mais atenta em essência e tudo tá diferente, né? Hoje eu olho com muito amor, eu tô muito feliz em estar aqui com eles. E eu antes não queria ficar em casa, eu falava, eu quero morar sozinha, e hoje eu não quero morar sozinha. Que Hoje linda. eu agradeço a oportunidade de estar com eles aqui nesse momento de quarentena, de poder estar junto, estar perto, de poder ajudar, contribuir. Então, todas as experiências, ir no mercado para que meus pais não se exponham.
Então, hoje eu vejo tudo isso como um presente. Estou transformando meu quarto, olha só. Tá Deixa eu ver. tudo ficando lindo, porque Que hoje eu lindo. tô olhando a tudo isso com amor, né? Então, para mim também, essa quarentena foi um grande presente. Foi uau. Você permitiu florescer, né? Florescer o seu ser de luz, em seu amor, é muito lindo. Eu falo que nós é esse caminho de florescer nós mesmos, né? De a gente permitir aí. Eu estava adicionando pessoas aqui. A gente, a gente permitir realmente conectar com essa essência de amor que a gente é e poder florescer, poder sentir tudo isso e aflorar e permitir né, estar nessa vibração e se manter nessa vibração, mas tudo veio de uma decisão também, né? Sim. E um trabalho interno, né? Nós temos que colocar ação na informação, né? Então, colocar ação, realmente sacar nossa força. Nada é mágica, mas é um passo por dia. Se a gente não toma ação e não dá esse passo, não tem como avançar, né? E é muito lindo, é mágico quando a gente consegue acessar a nossa essência, Ai, meu Deus. quando a gente Agora o céu. consegue reconhecer quem somos de verdade, nos perdoarmos e soltando essa culpa e soltando essa pressão, né? Que a matriz, que as pessoas fazem com que a gente se sinta não fazendo parte ou então, conforme a gente vai soltando o controle, soltando tudo isso, nós vamos conseguindo fluir em essência. Então, realmente a mágica acontece. Hoje eu estou muito feliz hoje, porque agora, exatamente agora, está havendo uma iniciação de uma amiga minha, da Uau! Juliana, uma pessoa que veio, é uma amiga, olha só, né? Até a Adri que está assistindo aqui, a gente, é, ela também, eu conheci a Adri há 14 anos, 15 anos atrás, quando mais 16, meu filho tinha 8 meses, ele está com 16, então eu conheci a Adri com 16 anos atrás, onde ela era coordenadora de uma escola de inglês que eu comprei uma franquia. E a gente se conectou lá, né? Mas assim, profissionalmente, seguia em rede social, né? Porque aí depois houve rede social, a gente. E ela veio por intermédio, começou a ver as lives e fez o coaching com o mestre e vai fazer a iniciação, né? Adri, te mando um beijo, depois eu quero te chamar para ver como é que você tá, querida. Somos um Ah, aqui. E a Ju também é uma amiga minha que veio por redes sociais antes do Benjamin nascer, quando eu tinha a Sofia, pequenininha, bebezinha. Eu tinha um blog, ela veio e a gente teve muita afinidade, mesmo no início do Instagram e tudo. Eu fazia muito São Paulo Fashion Week. E ela um dia, ela era minha seguidora, meio fã, assim, falou: ai, Rô, eu vou. A gente se encontrou aí no São Paulo Fashion Week, foi jantar, enfim. Teve uma conexão ali, continuamos amigas nas redes. Depois ela foi minha. Eu vendia joia, ela era minha cliente. Aí eu apresentei alguns amigos meus lá de Santa Catarina para ela, que ela hoje é super amiga. E olha só, e ela começando a ver as lives também, e hoje está fazendo iniciação. Olha que lindo esse movimento que a gente está, assim, né? Desde aqui, essa contribuição que a gente dá falando do nosso processo, né? é E uma aí, alegria, né, amiga? é uma Muito. alegria, é uma alegria. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu tenho aqui algumas pessoas também que eu estou vendo que estão aqui, que tem assim, que a gente falou muito de. O mestre já falou na entrevista da questão de vícios que a gente tem, né? Que são todos, né? Não só droga, porque você tinha essa questão com as drogas, mas Sim, os vícios, eles são todos, né? Más relações, sim. comida, compulsão de Comida, comida, sim. remédios, depressão, porque tudo vem aí dessas memórias, Laura ali, que é do processo, também Olá. entrou. São hábitos, E né? São são hábitos, pessoas, na verdade, são memórias que a gente tem sim. ali
que aí a gente conecta com a falta de merecimento de amor, que não se sente merecedora de amor, que se sente rejeitada por alguma questão, por exemplo, um tem ali que o pai foi embora ou separou, outro foi porque tem uma outra irmã e aí um tem uma competição ou 3 filhos e sempre tem aí como a criança se sentia desde aquela criança que você era, dessas memórias inconscientes do ventre da nossa mãe até os 7 anos, como a gente se sentia e que a gente vai levando essas memórias e reagindo e trazendo essas experiências, né, conforme aquelas memórias e também as memórias ancestrais que a gente tem. Exato. Né? É interessante. Então você, Bruna, só deixa eu formular a minha perguntinha. Você é uma pessoa que teve muitas curas e a gente sabe o quanto é difícil, tanto eu também, porque também eu era usuária de maconha, diário, né? Que era aquilo que eu tomei muito remédio para dormir também Frontal, Rivotril, todos esses remédios eu tomava. E eu também tinha síndrome do pânico, também tentei suicídio várias vezes, também tive depressão, né? E buscava no externo essas bengalas para fugir e para não sentir aquilo, porque o pânico, por exemplo, eu começar a fumar maconha para não sentir não sentir pânico, porque era uma forma que eu tinha ali. Aí você teve essa cura, né? Conta pra gente como foi esse início desse processo, como foi esse período de depuração e você sair desses vícios, desse comportamento que você tinha autodestrutivo, porque você tinha um comportamento totalmente autodestrutivo. Conta pra gente um pouquinho como foi esse teu processo, porque tem pessoas aqui que querem iniciar o processo, que também estão presos nessas cadeias aí. Então, conta pra gente como foi com você, assim, né? Porque hoje você floresceu, como a gente falou aqui no início. Você realmente floresceu. É muito interessante, porque hoje, com a claridade que eu tenho, eu vejo o quanto eu não tinha ideia nem de que eu tinha dor, né? Porque dores nessa vida não são, eu não tive nenhum trauma, nenhuma dor assim que, na verdade, que importasse ao ponto de eu ter tamanha atitude. Mas, a partir do processo do mestre, eu consegui resgatar memórias de outras vidas, memórias muito fortes e de muita dor. Mas me diz uma coisa, só na tua infância, você tinha alguma coisa, porque você tem uma irmã. Eu, por exemplo, tinha aquela coisa de eu sempre me achar de menos que os meus irmãos. E eles... Ao contrário comigo, eles achavam que eu era preferida e eu achava que eles eram preferidos por serem mais velhos. Você tinha alguma coisa desse sentimento em relação aos teus pais, de ai, porque ela é mais, porque eu, por exemplo, tinha. Então, é por isso que eu te pergunto, porque são memórias que ficam ali, para que as pessoas possam entender, entendeu? Então, eu nessa vida eu não tinha, então eu não tenho nada assim que me remeta nesta vida, né? Então, para mim, antes eu era espírita, então eu buscava respostas. Eu já imaginava, eu falava, isso não deve ser de agora, né? Hoje eu olho com muita claridade a tudo, até essa vida, até coisas que eu atraí, quanto às vezes eu estava fechada para o amor, até dos meus pais, porque eu tinha um bloqueio. Então, eu tinha tanta dor de outras vidas que muitas vezes, eu integrei que eu que bloqueava de receber esse amor. Mas esse amor dele sempre teve, né? Da minha irmã. Nós tínhamos nossas diferenças, mas nada que justificasse, né? Então, para mim, ficou muito claro que a dor que eu sentia era algo de outros tempos. E quando eu entrei no processo do mestre, porque assim, desde o meu ego eu tava ótima, né? Então eu fui para iniciação, tipo, me achando sensacional, me achando literalmente, você lembra, né, amiga? Nossa, amiga, eu tava ali, eu fui não uma vítima, porque ninguém é vítima. Mas, nossa, eu me incomodei com você, meu amor.
Eu sei, imagina, eu devia incomodar geral. Inclusive, eu me incomodo de ver minha foto na época. Nossa, será a encrenca. Veio para E encrencar mesmo. uma energia forte, mas ao mesmo tempo sinistra. Era uma pessoa que chegava, chamava atenção. Era muita energia medusiana, muita. Hoje, para mim, eu olho Eu assim. lembro que você falava assim, ó, tudo que eu quero eu consigo. Tudo que eu quero. Ninguém, não tem preço para mim. Tudo que eu quero eu consigo e eu vou ter. Nossa, você era muito tipo, eu sou a boa e foda-se o resto, eu vou conseguir de qualquer preço, qualquer custo. E como a gente gera essa energia, a gente tem de realmente, né, de eu É, e lembro, o quanto, na verdade, eu tava na dor, né? Só que total na dor. desde o meu ego eu tava bem. Porque fisicamente eu tinha saído de um casamento fracassado, saí acima do peso. Então, quando eu recuperei minha forma física, eu, teoricamente, desde o ego eu tava bem, já tava me enquadrando no termo de aceitabilidade na sociedade. Mas aí eu também, na verdade, isso avantajou minha dor, então piorou minha situação, porque aquilo alimentou mais dor que eu já tinha em mim, tanto que eu comecei a anestesiar mais essa dor. Então, quando eu entrei no processo, que eu fiz a iniciação, primeiro que eu entendi que eu tinha uma dor. Mas conta pra gente, você usava remédios, drogas, Não, tudo usava drogas, eu bebia. Ó, minha irmã tá falando, ela não assumia responsabilidades. Isso isso deixava ela deixava ainda mais, mais na mais na dor, dor, sem sem saber. saber. Sim, porque Lindo, é muito lindo mesmo, Gabi. desde o Nossa, cada ego, processo é sim, lindo mesmo. desde o ego a gente busca culpados. Então, por Total. exemplo, eu voltei para casa dos meus pais numa raiva, buscando culpados. Então, eu nem permitia que eles me dessem aquele amor. Eles sentiam que eu estava num sofrimento, mas eles não conseguiam me acessar porque eu não permitia. Então, Você criou cascas, né? exatamente, A gente vai criando essas capas que a gente fala, né? A gente fala exatamente, muito das capas, que a gente é como uma cebola. Ali a gente tem a nossa essência, só que a gente vai criando essas capas de densidade, que conforme as experiências a gente vai tendo, esses fracassos, tipo, saiu de um casamento, frustrado e não sei o quê, e que a gente vai culpando o externo, né? Porque a gente não consegue acessar, e a gente vai criando mais densidade desde a inconsciência, porque a gente não está inconsciente, a gente não está consciente, a gente está na inconsciência, né? exato. E aí, primeiro eu integrei que eu tinha uma dor. E foi para mim um choque, porque eu falei, uau, eu tenho dor, que desde o meu ego eu tava ótimo. Eu frequentava um centro espírita, dava passe de cura, era líder de maca. Então, existia toda uma estrutura criada ali para se enquadrar e uma estrutura criada de uma forma muito bem feita, né? Desde a minha personalidade. E quando eu olhei ali, que o mestre me levou já para uma memória de muita dor no Egito, na minha iniciação, e eu senti aquilo, primeiro eu me conectei com a minha essência, que foi um presente, que eu também não integrava, que eu era essência, personalidade, ego. Para mim, eu era a Bruna. Sou a Bruna O e show da Bruna. o show da Bruna foi as liberações. É. Então, para mim, eu tava, né? Eu tava ali. Então, primeiro foi isso de eu começar a ficar atenta o que era a minha personalidade, o meu ego, quem eu era em essência, porque eu estava muito distante da minha essência, muito. E integrar que eu tinha dores. Então, para mim ali foi tipo, uau, foi um choque que eu falei, caramba, eu tenho muita dor. Então não é pouca dor, eu tenho muita dor. E agora, eu comecei, né, dia a dia, com a constância na ferramenta, acessar isso, ter esse contato, até que eu decidi ir pro Éden, né? Eu achei muito lindo no teu, porque lógico, você teve, e assim, o mestre te acelerou bastante, eu lembro no início, porque você estava muito e ainda não assumia, como a tua irmã escreveu aqui, que não assumia. Mas quando você começou a assumir, eu lembro que você tinha reações do seu ego, né? Muito, mas ao mesmo tempo você é muito como eu. A gente sempre falou, né? Eu sempre te falei que eu te via muito.
me via muito em você. A gente tem uma conexão muito forte. E você, no auge do teu ego, mesmo surtando e acessando essas caixas e todas, você surtando com o mestre, eu já vi tendo ataques ali, mas se mantendo muito assim, tipo, sabendo que aquilo ia te curar, com uma vontade muito grande de sair desse lugar, né? Isso é Sim, muito importante, essa decisão, porque a gente está aqui falando justamente para pessoas que ainda não estão no processo, né? sim. Essa decisão de reconhecer e ter a humildade para entender que a gente nada sabe. Desde o ego a gente não sabe nada. E Sim. de reaprender, ter essa humildade de. E eu te via com muita humildade de realmente querer sair desse lugar. Essa decisão é muito importante, né? É, porque foi, na verdade, uma decisão, mas por muito tempo eu estava nesse lugar, então eu estava muito imersa nessa escuridão e nada é uma mágica. Então, conforme eu fui tomando força e fui me mantendo no processo, porque eu acredito que a primeira coisa é você ter a humildade de aceitar um mestre. E De aceitar... provações, né? Até eu queria que tu falasse um pouquinho também que tu tivesse provações financeiras até. Tudo fazia para que você não estivesse nesse processo. E É, você tomou força, porque tem pessoas, sim. tem muita gente que fala, ah, não posso porque eu não tenho condições financeiras. Conta um pouquinho para a gente também dessa força que você tomou, porque é muito importante isso, as pessoas terem a decisão e ver que realmente as interferências acontecem, mas que a gente precisa sacar a nossa força do decidir e realmente dar esse passo. É porque, assim, na verdade eu tomei uma decisão, mas como eu estava muito tempo envolvida com muita coisa da escuridão, eu também comecei a ter ataques muito violentos, contrários ao meu processo de despertar. Então, desde financeiro, para que parecesse que minha vida piorou depois que eu entrei para o processo, né? Para que mentalmente eu falasse, isso não existe. Maestro, Oi, mestre. Então, só que ainda bem que eu tenho muita claridade e muita gratidão ao mestre, porque as coisas começaram a mudar rapidamente, porque eu comecei a tomar força, aí eu tomei a força de ir pro Éden, né? Quando eu tomei a força de ir pro Éden, minha vida tava assim, tipo, explodindo, porque eu continuava na dualidade. Eu fiquei gente, dois. para quem não sabe que é o Éden, é na Colômbia, um portal dimensional onde o mestre mora, tá? Onde ele o lugar onde ele mora são nas montanhas, na cidade de Cali, é um lugar onde ele ancorou, ele trabalhou uma energia, então tem uma energia totalmente transformadora e reveladora. Sim, Então ele tem todo aí um processo de cura, e quando você vai para lá é um salto quântico mesmo que a gente dá em consciência, em cura mesmo. sim, é o nosso processo, é o nosso portal dimensional, né? E assim, eu lembro que quando eu fiz a iniciação, e eu fiquei 2 meses ainda na dualidade, tendo as mesmas atitudes, inclusive com as drogas, inclusive saindo e em contato com o processo, canalizando, tendo as conexões. E só que chegou uma hora, porque assim, a gente vai abrindo nossos canais, então tendo mais contato e mais consciência, claridade dos seres de luz, ao mesmo tempo se abre um canal. Se você se conecta com algo da luz, é luz que entra. Se você se conecta com algo da obscuridade, é obscuridade que entra. E eu cheguei num momento que eu falei, não vai rolar. Eu sofri um ataque um dia muito forte, que eu perdi até a consciência e eu falei, eu poderia ter morrido. Eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa, porque assim, eu tô abrindo a porta e convidando os demônios a entrarem, O né? mestre falava que ele liberava ela de 500, aí ela convidava 1.000 para entrar, para fazer parte da. Exato. Então, aí que eu tomei a decisão Porque de ir pro aí, Éden. gente, aí vem o nosso tema de hoje, ter a coerência, né? Não adianta só receber informação nos coachings, nas imersões, né, com a guia do mestre, e não colocar em ação, ter coerência dentro de tudo isso, desse Não, processo. exatamente. E aí eu falei, não, eu tenho que ir pro Éden. Lá é o portal dimensional onde o mestre mora, eu preciso ir para lá. Eu senti um chamado do meu ser, assim, tipo um pedido de socorro. E aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu vou para Colômbia. Ela, como assim? Eu falei, eu vou. Mas como você vai? Eu falei, eu vou. E foi até interessante que eu não conseguia comprar passagem.
com o cartão, com tudo certo, não conseguia comprar passagem. Até que eu decidi comprar passagem num dia na hora do grupinho. Falei, quando o mestre me subir na luz, eu compro. E foi o que eu fiz, comprei. Após comprar essa passagem, minha mãe sempre me ajudou muito também. Minha mãe sempre me apoiou, apesar das dúvidas que ela tinha no começo, dos medos dela, né? Por ser algo diferente do que ela conhecia. Ela sempre me ajudou muito, inclusive financeiramente. Então, eu sou É muito pelo grata a amor, ela. né? O amor permite que o outro seja, né? Sim, eu sou muito grata a ela por tudo que ela fez, assim, para me ajudar, Linda, Eliette. né? E, e aí foi isso. Após eu comprar a passagem, o ataque deu uma já. Eu senti, parecia que eu rodava em volta do rabo, né? Que eu rodava, rodava e não saía do lugar. Ali eu já senti uma melhora. Apesar de já uma semana antes eu sofri um ataque muito violento também, uma semana exata antes de ir pro Éden. E aí eu fui pro Éden, cheguei lá. É que, gente, deixa eu explicar também, eu vou adentrando. Ir para o Éden é alcançar uma frequência para estar lá também. Não é qualquer um que pode chegar. Por mais que você às vezes tenha dinheiro, tenha tudo, é difícil. Se você tem que estar com a energia preparada para estar lá também, É né? uma Então decisão. é uma decisão, mas é assim. Estar, por exemplo, a gente tem uma pessoa no processo que ia com a Bruna na segunda vez que a Bruna foi e que estava com passagem comprada e tudo e decidiu não ir, não conseguiu, não teve forças, alcançou forças para chegar. Quantas pessoas, nossa, eu já cheguei, se eu contar a história de já dormir em aeroporto, tudo para chegar, mas também colocava forças. Porque é uma prova você ir para o Éden também, né? Porque estar lá se revela muita coisa e há muitas curas. Então é todo um processo. O Éden não é só, eu vou para a Colômbia. É, É conseguir ter forças para chegar lá, mesmo estar preparado para chegar lá, né? Porque não é um lugar comum. não, total. E eu gosto de olhar as E aí, só um situações. minuto, e aí as provas vêm também porque a gente tem uma guerra energética no planeta, onde existe a dualidade, a obscuridade e a luz, né? Que a obscuridade ela está lutando para não deixar a luz entrar, e a luz, porque a obscuridade nada mais é do que a ausência de luz, né? Sim, Então existe essa guerra energética. Então, quando a Bruna, por exemplo, tira a força dela e fala e decide que vai para o Éden, tudo aquilo que mantinha ela na obscuridade, na escuridão, vai tentar proteger para que ela não vá para a luz. Então, existe sim. toda essa guerra energética. Por isso que muitas vezes é difícil a gente conseguir. A nossa mente interfere tanto para que a gente não faça o processo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não consigo, eu não tenho forças, porque ali é aquela obscuridade tentando te proteger e te manter nesse lugar. Como assim que você vai mudar um padrão que a vida inteira você foi manipulado por uma energia, e agora você vai permitir. Então, existe essa guerra energética. Então, é muito sutil, gente, para que vocês Sim. possam entender quando a Bruna fala de ataque. Ataque é porque justamente estão tentando evitar que ela encontre a luz e essa cura para ela poder acessar essa essência de luz que ela é. Porque tudo neste planeta está desenhado e estruturado para que a gente se mantenha na inconsciência. Então, quando um ser começa a despertar, levar a consciência, existem ataques para manter ele nessa padrão baixo de vibração, tá bom? Total, né? Porque o que eu servia hoje, vejo nitidamente que eu usava minha força para não servir a luz. Hoje eu, enfim, sirvo a luz. Eu tenho essa consciência, né? E foi assim, eu fui para lá, chegou lá, eu já comecei, como a energia lá, a frequência é muito diferente, já é uma frequência elevada. Eu cheguei muito contaminada, então o quanto contaminada eu tava, o quanto cheia de dor, né, com o meu corpo completamente contaminado de comida errada, de droga, de sentimentos, de atitudes. Então, tudo isso fica impregnado, né? Comecei uma Nossa, depuração. era outra pessoa, você era outra pessoa. Eu sei, eu sei, e eu Eu olho as também, fotos. eu também. A primeira vez que eu fui, eu vejo minhas fotos, eu era uma outra pessoa também. Nossa, uau. E aí, a primeira liberação, que foi uma primeira personal que eu fiz com o mestre lá, que foi minha segunda, eu só tinha feito a iniciação, minha segunda
personal foi já no Éden. Foi muita liberação, até que eu tenho um vídeo gritando. Ah! Meu, e você até com uma cara olhando pro mestre. Tipo, é normal? É normal isso? E ainda assim foi uma liberação muito forte, mas Eu nunca tinha visto uma liberação tão forte. eu Nunca não tinha. tinha tomado uma. Daí depois você viu várias minhas. Vi o show da Bruna. Ainda não tinha tomado uma decisão, porque eu fumava maconha desde os 15 anos. Então, eu tinha criado uma verdade que eu queria continuar fumando para sempre. Velhinha fumando. Eu achava ótimo isso, legal. E tudo que eu fazia era voltado a isso, né? Então, as outras drogas eu até queria largar, mas a maconha não. E lá no Éden foi interessante porque as mensagens vinham para mim. Se dê uma chance, se permita ficar presente, ficar consciente, ficar atenta. As mensagens eram muito assim. E aí, no último dia que eu tava lá, que me deu um choro de manhã, que você lembra também, você tava lá comigo. Eu comecei a chorar muito, muito. Tava no meio de uma iniciação de uma outra pessoa. Eu fui até pro quarto. E porque eu sentia, eu sabia que eu precisava de mais alguma coisa, né? Eu não tinha, minha essência sabia que eu não tinha ainda conseguido o que eu fui buscar lá, né? E aí comecei a tentar pagar outra personal, o cartão não passava, o meu tinha crédito, da minha mãe tinha crédito, não passava, e eu chorava, eu gritava. E até que enfim eu falei, bom, vocês começaram a me chamar, volta pra cá, onde você tá? Eu passei um momento ali sozinha no quarto. E até minha mãe, não, filha, passa o meu. Você não tá passando, passa o meu. Mas Nossa, não é você tremia assim, eu lembro que você pegava o assim, celular para falar para sua irmã, doía, brigando com a tua doía. irmã. Mas Assim. hoje eu tenho total claridade de que aquilo era realmente um pedido da minha essência. Ela estava clamando por essa libertação, né? E, enfim, quando eu me acalmei, o cartão passou, deu tudo certo. E eu Tudo, lembro que, tudo é energia. sim, e eu sei também que até aquele choro, até toda aquela. Foi uma liberação, né? Então, talvez eu precisava daquela liberação para conseguir alcançar, né? Tipo assim, você quer mesmo? Será que você quer mesmo? Será que você tem força mesmo? Tipo, era um teste. E eu queria. E eu falei, não, eu quero. E foi muito interessante porque o mestre já tinha me dito que nós trazemos, inclusive, memórias que nos remetem, nos levam a usar drogas em nossas células. E, enfim, eu tomei uma decisão. E aí eu virei para ele antes da iniciação, da personal, e ele falou, tem alguma pergunta? Eu falei, mestre, você me disse que nós trazemos informações nas nossas células que nos levam a usar drogas. Sendo assim, você pode tirar? E ele sorriu para mim, né? Porque, enfim, eu entendi. Nenhum mestre, ninguém, nenhum ser de luz toca onde nós não permitimos também, né? Nós temos que querer, que tomar ação, que ter a força, né? A decisão. Que nem Jesus. Jesus não curava ninguém que não pedisse a ele a cura. Total, total. E aí o que aconteceu foi o que você viu, que foi uma fortíssima liberação. Muitos demônios foram liberados e realmente ali eu acordei da imersão, não que nós estamos sempre conscientes na hora das terapias, mas não estamos acordados nem dormindo, estamos conscientes, mas sendo guiados pelo nosso mestre. Na multidimensionalidade, né? Exato. E eu sabia, quando eu acordei ali que eu voltei, eu já sabia totalmente tremendo, né? Porque então, o mestre falou, senta, fica parada um pouco. Eu sabia que eu estava curada, né? Eu sabia que eu tinha dado um salto ali, enfim, eu tinha realmente encontrado o que eu fui buscar lá. E ali, quando eu voltei para o Brasil, na mesma noite, eu comecei um outro processo, porque eu tirei anestesia. Então, como eu teve essa cura, tudo que eu anestesiava, eu comecei a sentir muito mais forte. Então, realmente comecei a sentir a dor que era a minha verdade, que era o que estava impregnado no meu ser.
Foi fácil? Não. Mas com o processo do mestre, com o mestre, nós não estamos sós, né? Então, dia a dia era uma luta. Dia a dia era uma luta minha. Eu acordava com Com as dor, tuas células. eu dormia com dor, mas eu sabia que eu precisava sentir para curar. Nós temos que acessar para curar. Então, ainda eu fiz muita bagunça mesmo no processo, porque tinha momentos que eu baixava minha vibração e era tanta dor que aí o que eu fazia? Não usava droga, mas ia pro bar, bebia. Mas você Massa. usou também, né? Algumas vezes. Olha, eu vou te falar que foram no máximo 3 vezes. Foi no máximo 3 vezes desde setembro. Então, eu praticamente nem considero porque Que eu lembro eu aquela tinha... vez que você botou até a foto no grupo lá. Não, aquela vez foi um Aquele dia ataque, foi. mas sabe o que aconteceu naquele ataque? O mestre também me dizia, porque eu tô solteira, né? E o mestre me dizia, fica atenta, não adianta você não usar drogas e sair com alguém que usa, porque nós temos também nossos chakras, nossa energia, somos, né? Então, você abre um portal ali e os seres da obscuridade que vivem no outro, ou a própria obscuridade usa. Não, a gente, quando a gente tem uma relação sexual, a gente abre o portal para tudo, né? A gente, além de pegar todas o lixo energético do outro, a gente acaba se tornando que eles chamam de vazureiro, um lixeiro de Sim, energia do outro. E além do outro, a gente pega a energia das pessoas que esse outro transou também. exatamente. É Então muito você pega, profundo. é muito profundo. E é o chakra da criação, né? O chakra onde a gente dá vida. Sim, mas Então, e é um grande portal. A energia sexual é uma energia porque a gente aqui, primeiro, é bem profundo isso, porque a gente não sabe nem, né? Porque a gente usa o chakra baixo, enfim. Mas é muito importante isso, né? A gente abre muita brecha e pega coisa que não é nossa só por conta disso, né? e Das nossas carências. alimenta mais a nossa dor, porque você coloca mais dor. E assim, eu num caminho hoje eu olho e falo, uau, porque hoje eu atuo até como um canal de luz, então o quanto eu posso expandir essa luz e o quanto a obscuridade não queria que eu chegasse aqui, né? Então, qualquer oportunidade que eu abria, eles me atacavam violentamente. Tanto que nessa vez, que eu acredito que foi o pior ataque que eu sofri, desde que eu tô no processo, eu acredito que eu saí com uma pessoa e a partir dali, seres me dominaram. E aí sim, usei droga. Naquela noite foi uma noite macabra. E depois disso, Eu lembro, Bru, que depois disso você fez uma liberação aqui no meu apartamento. exatamente. Aqui no meu apartamento, onde a Dani recebeu uma mensagem que era para você estar atenta, porque senão você ia engravidar de um ser da obscuridade, que ele queria um filho Sim, seu. exatamente. Queria te Não, amarrar dessa forma. foi Eu muito, lembro disso. foi tudo muito Eu forte. lembro disso. E ali, depois que eu senti as coisas que saíram de mim, porque uma liberação é algo forte. Então você sente, você acessa através da guia do mestre, através da ferramenta do mestre. Durante a liberação, eu entendi exatamente o que estava me dominando, que tipo de ser estava realmente me controlando e até minha mente, que eu só pensava em sair com cara. Gente, eu nunca fui assim. E aquilo estava me controlando mesmo. E para sair foi muito difícil. Eu lembro que teve um ser que saiu pela nuca. Eu fiquei 20 dias com dor de cabeça. Eu fiquei 20 dias ainda me recuperando dessa liberação. Mas, como uma pessoa que na personalidade é ariana e um ego que estava muito inflado, né? Como assim eu tô solteira e não posso sair com quem eu quero? Então, eu precisei pagar para ver, né? E hoje até pessoas do processo que conversam comigo, me pedem orientação, eu falo, não paguem para ver.
Eu Sua mãe paguei. descreveu aqui, ó, dia 5 de outubro, você teve um ataque muito grande também. Esse dia você chegou muito mal em casa e totalmente inconsciente. Sim, mas porque eu também estava bebendo. Então, até nos dias que eu não estava, que eu não considerava um ataque tão grande, eu perdi a consciência na bebida, porque era tanta dor e eu ia para bares, eu frequentava os mesmos lugares com as mesmas pessoas, eu não estava forte o suficiente e nem na luz o suficiente para conseguir sustentar estar num lugar de baixa vibração. Aí você vai perguntar para mim: "E hoje com a sua claridade, o que você faria?" Eu posso até tomar uma decisão de ir para um lugar de baixa vibração, só que eu vou estar atenta. Então, eu não vou beber, apesar que após esse segundo Éden, eu não bebo mais. Eu não bebo mais, não como açúcar, eu não como farinha branca. Eu integrei tanta coisa que contaminava os meus canais, mas eu precisei, naquele momento, talvez, eu não estava suportando. Então, as coisas foram sendo tiradas, é o que eu falo. Os seres de luz, eles são muito gentis, amorosos. Se falasse pra mim, você vai parar de tudo, até de beber, você não vai poder sair com ninguém, eu ia falar, ah, até parece. Porque a questão não é poder, nós podemos tudo. Só que o que que eu elejo para minha vida? O que que eu quero atrair Tudo para te é lícito, mas nem tudo te convém, né? total. Então, hoje, com essa claridade, hoje, do jeito que eu tô conseguindo enxergar, né? Essa segunda ida ao Éden, para mim, foi mágica. Foi assim. Por quê? Porque após todo esse período que eu sofri ataque, eu ainda bebia, então eu abri os canais. Então, eu perdia totalmente a consciência, porque os ataques vinham. Então, esse dia mesmo que minha mãe falou, eu ainda estava nessa bagunça, na dualidade, só que de uma maneira diferente, né? E agora em março, quando eu tomei a decisão de novo de ir para o Éden, porque eu sabia que eu precisava ir, né? Porque assim, são camadas, é um passo por vez, nada é uma mágica, não tem Mas como. nesse tempo também explicar para as pessoas que o mestre veio muitas vezes para cá, né? Ele Sim, veio, ele vinha cada mês para cá. Então, e a Bruna sempre fez muita força de estar ao lado do mestre. Buscava a gente no aeroporto, levava a gente no aeroporto. A Bruna é meu Uber oficial, né, Bru? muito amor, né? E ela sempre deu o melhor dela para estar ao lado do mestre, nunca mediu esforços em estar ao lado dele, em dar o seu melhor, porque ela integrava também a importância dessa ferramenta na vida dela. Como eu falei antes, por mais, eu me vejo muito nela, porque por mais que o ego estivesse gritando, o ser de luz dela sabia que esse era o caminho, Sim, né? Por mais que o ego duvidasse, a essência tinha certeza, né? sim. Então ela, por mais que ela tivesse nessa dualidade e o mestre com muito amor, muita compaixão falava para ela, não, ela vinha contando as histórias dos ex, dos isso, daquilo, e ele falava e com muito amor para que ela tivesse atenta e pontuasse o e que ela realmente estava se contaminando. O que ele falava? Ele falava com muito amor para que ela expandisse a consciência dela e se desse conta de tudo isso. Então, tudo isso com a guia do mestre, que veio várias vezes para cá e fez um trabalho muito amoroso com a Bruna também, como ele faz com todos nós que estamos ao lado dele no processo. Sim. Esse é um processo onde o mestre realmente pega na nossa mão e está ao nosso lado, com todos, né? Ele nos guia, né? Nós temos, ele é super acessível, nós falamos com ele no WhatsApp diariamente. Se eu chamo ele agora, ele me retorna. Então, realmente eu não estive só. E eu nunca vou me esquecer que quando ele me encontrou na cabana, a primeira vez onde eu fiz a iniciação, ele olhou no meu olho, me abraçou e falou: "Você não está mais sozinha, eu tô com você." E eu até me emociono porque Ele realmente não deixa a gente sozinho. aquilo significou muito para mim. Então, por mais que eu estivesse no ataque que fosse, por mais que eu passei por muitas dificuldades para chegar aqui hoje, eu sempre lembrava do que ele me falou. Então, eu sabia que eu estava
muito tempo vivendo no ego, na personalidade. Eu estava muito tempo fazendo bagunça com a obscuridade e que não seria um caminho fácil, mas que valeria a pena, né? Tanto que até financeiramente, agora que eu estou começando a me reerguer, me recuperar. Mas por quê? Porque Mas você nunca deixou de priorizar o seu processo. Exato, a minha prioridade é a luz, é estar no processo, porque é isso que me cura. E é isso que permite que eu integre o quanto eu sou abundante, o quanto eu sou amor, e o quanto as coisas realmente começam a se transformar desde um trabalho que eu faço comigo mesmo. Porque me curando, elevando minha frequência, eu passo a atrair coisas diferentes. Oportunidades lindas que surgiram na tua vida, né? Sim, sim. Inclusive você me ajuda muito, amiga. Queria te agradecer. Eu tenho muitos seres muito especiais comigo. Assim, nós temos uma equipe de luz maravilhosa. O mestre está comigo o tempo inteiro. Então, eu sou muito grata ao processo, ao mestre, a todos vocês que me acolheram com tanto amor, mesmo quando eu estava em tanta bagunça, né? É porque não existe julgamento, né? Porque o mestre nos ensina com muito amor que cada um está vivendo o seu próprio processo, cada um está liberando seus próprios demônios, suas próprias batalhas internas. E que quando eu julgo você, eu estou julgando a mim mesmo. Porque se eu estou julgando você, é porque eu me correspondo com isso. Sim, se você se Então é muito incomoda. lindo que se eu não me incomodo, se eu me incomodo, então que não existe julgamento. Somos um em essência, né? Sim. Então, como que eu vou olhar? E ele mostra o quanto a gente tem que ser, a gente tem que ter compaixão, né? Ele leva muito esses ensinamentos de Jesus Cristo mesmo, de viver em compaixão, de viver em amor, e de que, né, de eu olhar com amor a todos e a tudo e agradecer a todos e a tudo. Porque se eu me incomodo com a Bruna, é porque isso eu tenho que agradecer ela, porque ela está me mostrando como um espelho como eu estou por dentro, que eu posso, o que eu ainda tenho para curar. Então, tudo passa a ser uma oportunidade, né? Tudo passa a não buscar mais um culpado, porque a gente acaba, tudo a gente põe uma culpa fora, e na verdade o mestre mostra para a gente que tudo é uma oportunidade, não existe culpa nem vítima, existe tudo uma oportunidade de evolução e de crescimento e que a gente poder voltar ao nosso ser de luz que somos amor, né? Então é muito lindo isso, né, Bru? A gente não tem nenhum julgamento, Até porque senão né? eu não teria sido aceita na bagunça que eu tava, eu não seria aceita. E eu ter sido aceita com tanto amor, nunca fui julgada, nunca fui apontada. Isso me dá mais alegria e gratidão e me dá mais força para eu seguir, para eu expandir a E luz, para eu quando querer. foi, Bru? Porque existe, lógico, eu mesmo já te julguei, o meu ego já te julgou, a gente já tem algumas coisas aí com a Aline, com isso, com aquilo, me retiro, porque o mestre, mas isso vem da maestria do mestre também, e é mais um mestre com muito amor e mostra para cada um, aquele que julga, né, aquele dedo que eu aponto, tem três olhando para mim, né? Sim, Então, assim, eu mesmo, quando já te julguei, porque eu já te julguei dentro do meu processo, o mestre me mostrou muito amor, que aquilo que eu estava te julgando estava dentro de mim. Então, ele sempre aí volta, sempre é para dentro. Sempre é para dentro. Se eu estou julgando o outro, é porque eu tenho dentro de mim isso. sim, Porque senão eu total. não tenho por que julgar, não tenho por que me incomodar, Sim, e né? a E se eu sou claridade. amor, é compaixão mesmo. De ter a compaixão é diferente. Sim, e a claridade também de entender que todos nós do processo estamos num caminho, né, de evolução, estamos num caminho de despertar. Ninguém está iluminado. Então, hoje você pode estar com uma frequência mais baixa e me atacar, mas você volta, a gente se desculpa. Então, a gente reconhece, quando a gente reconhece, a gente cura. É porque, na verdade, o mestre nos mostra que não é, a gente acaba pegando algo pessoal, mas não existe algo pessoal. Ai, fez Sim, para mim. Na verdade, quando eu faço para o outro, eu faço para mim mesma, né? sim, Porque na verdade, a gente vai atrair aquilo que a gente emana, né?
Então, o mestre nos ensina muito a cuidar da energia que a gente emana. Então, não existe também, eu me desculpar, não desculpar. Cada um é entender que compreender até a compreensão de amor que cada um está no seu próprio processo e não levar as coisas em pessoal. Ela fez para mim porque ela não gosta de mim. Não existe isso. Não existe isso em nenhum lugar. Na verdade, é o nosso ego, as nossas estruturas que criam isso. Essas estruturas, essas gaiolas, né? Essas fugas, exatamente. Nosso ego sempre busca culpados. Em essência, nós agradecemos a experiência e assumimos a responsabilidade do que a gente atrai. Então, hoje eu integrei que, por mais que eu atraia uma experiência ruim, aí eu olho para dentro e falo, o que aconteceu? Por que eu atraí essa experiência? O que eu tenho que aprender com isso? Ou ainda, o que eu tenho que melhorar, que elevar meu padrão para que eu atraia experiências novas, né? E aí, hoje, retomando a minha história, após esse segundo Éden... tem 5 minutinhos, vai lá. Vamos encerrar. Após ter claridade, eu estou num processo de limpeza muito profundo no meu organismo. Então, eu estou aí sem beber 3 meses. Poderia beber em casa. Então, não sinto vontade. Vegetariana, eu sou há quase 10 meses. Desde a primeira vez que eu fui para o Éden, eu já alterei minha frequência e não correspondi mais a isso. E parei de alimentar tanta dor que eu tinha. E tudo isso é muito novo. E aí sim, a transformação começou após esse segundo Éden, mais curas, após tanta transformação e esforço de minha parte de aceitar as tarefas. As coisas começaram realmente a mudar de uma forma rápida, até fisicamente, eu tô com outra cara, eu não sei. Total, roupa, as unhas. As unhas, que eram pretas e compridas, olha só. A minha também era assim, tá? Pretas e compridas, mesma coisa. Então, hoje, eu olho tudo com amor, eu tô realmente num trabalho de cura, eu tô fazendo minhas tarefas com amor. E aí você fala, tem pessoas que perguntam, mas você vai ficar sozinha? Eu falo, gente, eu soltei o controle. Quanto mais eu solto o controle, mais coisas lindas começam a acontecer. Até porque o mestre nos ensina a nossa frequência. Quando você estiver numa elevada frequência, você vai atrair um ser que esteja nessa frequência também para somar desde as essências e não desde as falências como era antes, né, Bru? Exato, não vão me corresponder com algum outro ser pela dor, pela carência. Então, aquela pressa que eu tinha de encontrar alguém, eu preciso estar com alguém, eu não tenho pressa nenhuma. A única coisa que eu estou focada é no meu trabalho interior, em cuidar de mim e elevar minha frequência. E dia a dia eu sinto muita diferença. Quanto mais força eu coloco, mais constância eu tenho, né? E hoje eu tenho a oportunidade linda de atuar como um canal de luz, com a guia do mestre. Isso me expandiu demais também, onde eu realmente acessei a minha essência, eu consigo atuar colocando essa força, colocando toda aquela energia que eu tinha, que eu colocava no lugar errado. Eu sirvo a luz, né? Hoje eu sirvo a luz e a luz se faz cada vez mais presente no meu ser. E isso me traz uma alegria profunda, uma gratidão profunda ao mestre, a todo esse processo. Hoje eu me olho com amor, hoje eu me cuido com amor, hoje eu cuido das minhas coisas com amor. E esse amor começa a multiplicar e transformar tudo. Que lindo, Bru. É isso aí. É muito lindo que tu compartilhasse um pouquinho desse teu processo, até porque tem muita gente querendo e que também não está vendo a luz no fim do túnel. Aí eu falo que a luz não é no fim do túnel, a luz, você se dá conta que não existe luz no fim do túnel, existe luz dentro de você, né? E tá tudo dentro da gente, na verdade, tudo tá dentro da gente, não existe algo externo que vai te acender tua luz, é você mesmo, com a sua força do seu ser e com esse caminho, que existe esse caminho. Tem muitas pessoas que mas como fazer? Existe esse caminho. Se aconteceu para mim, aconteceu com a Bruna, aconteceu com a Pri, que está ali, Marlene, Tia, que está aqui com a gente hoje,
Dani, enfim, Cris, tantas pessoas que realmente a gente vê, né? Eu mesmo também sou um grande Sim. testemunho de transformação. Quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu me transformei nesse processo, que hoje, ai, Roberta, mas você não é a mesma pessoa. Mas é assim, existe um caminho e aqui a gente está aqui para fazer esse convite para vocês, para que conheçam esse caminho. Existe uma forma de acessar esse ser de luz que você é. Existe uma forma de reconhecer o amor que leva dentro, né? Para que a gente se permita realmente dar esse passo, né? De fazer esse trabalho interno. É uma escolha, Então, né? Não permitam que a mente de vocês, que nada que seja externo pareça não ser possível, saquem a força e dê prioridade. É uma escolha, é uma decisão. Eu sou a prova viva de que é uma decisão, porque eu passei por tudo que foi ataque, dificuldades financeiras, tudo aconteceu para me tirar, mas a minha força, a força do meu ser em querer despertar, sempre se sobressaiu. Por isso que hoje eu estou aqui dando esse é testemunho. verdade. Tá, que lindo, gente. Então é isso, né? É mais um testemunho aí para vocês conhecerem a Bruna, porque a gente sempre falava, mas eu quis que ela realmente falasse, porque, como eu falei, tem pessoas aí que, né, ficam assim, e assim, como funciona, como é esse caminho, como é essa transformação, e é muito lindo contar essa transformação, né? Então, eu quero te agradecer imensamente pelo teu tempo, pelo teu amor, por esse comprometimento de você com você mesmo, para realmente essa tua história poder impactar outras vidas, né? Eu tenho certeza que fez a diferença e vai fazer a diferença, porque essa live fica gravada, a gente pode compartilhar aí para mais pessoas, né? Quem escutou e pode escutar de novo, ver de novo. E eu tenho certeza, né? Porque isso ressoa. Quando a gente é luz, quando a gente encontra essa luz desde o nosso ser, essa nossa essência de luz e amor que somos, a gente consegue, desde essa luz, irradiar. E aí sim, nós somos aí um firmamento, um, um céu de estrelas, mas cada um, né? Ninguém precisa ir da luz do outro, nem nada disso. A gente pode brilhar desde a nossa essência, a gente deve brilhar desde a nossa essência. Essa é a nossa natureza. Sim. Né? Essa é a nossa natureza, é irradiar essa luz desde o ser sutil e de amor que nós somos. Então, obrigada, Bruna, por mostrar esse teu processo, né? Por não que a Bruna esteja iluminada, gente, nem eu, nem ninguém, né? A gente está aqui fazendo um trabalho com nós mesmos, com muita humildade. A gente é só um canal de luz, né? A gente está aqui com a guia do mestre, que nos está ali, ó, que está ali ao nosso lado, que está aqui, que está nos guiando, está nos ajudando para que a gente possa realmente irradiar essa luz desde do ser de luz que somos, de uma energia limpa, como atuar em energia limpa, para que a gente gere cada vez mais uma luz limpa e radiante desde o ser de luz que somos. Então, a gente está aqui nesse processo. Ninguém está aqui iluminada, ninguém está aqui mais do que ninguém. Qualquer um, né? A gente somos pessoas que estávamos aí na inconsciência, na dor, atuando, reagindo, né? Mas que decidimos trabalhar profundamente no nosso ser e despertar esse ser de luz que somos. Decidimos e enfrentamos porque somos guerreiros, tem que ser guerreiro mesmo, porque a gente está num planeta de terceira dimensão onde tudo está condicionado para que a gente fique vibrando baixo, vibrando na dor, na competitividade, se comparando com o outro, se sentindo diminuídos nas memórias, reagindo a essas memórias. E aí você limpar célula por célula, é um processo quântico, onde o mestre vai te guiar para que você limpe, você abraçar a sua própria escuridão, levar luz à sua própria escuridão, é um trabalho de guerreiro. Né? Então, Sim. a gente está aqui comprometido como guerreiros que somos a mostrar para vocês que existe esse caminho.
E temos Obrigada, muito Bru. mais, né, a curar. Eu que agradeço. Muito, muito. É uma quantas vidas e Exato. quantas vidas nessa vida a gente viveu em consciência, né? Então, a gente tem aí ainda muito caminhar, mas cada vez mais conseguindo sentir que existe a harmonia, existe o amor, existe porque o amor não é uma emoção, o amor é um estado de ser e a gente consegue acessar esse amor e esse estado de ser desde a luz que a gente tem no nosso ser. Obrigada, Eu que obrigada.